Olá, caro acadêmico ou acadêmica. Vamos discutir um assunto da semana 4, que tratava sobre os direitos humanos. E vamos acrescentar a questão da ética, qual a relação existente entre ética e direitos humanos. No caso da ética e direitos humanos, nós temos uma questão em comum, que é a busca do reconhecimento universal. No caso da ética, nós temos, de fato, a busca pelo reconhecimento, ou um fundamento em busca da dignidade humana, considerando o elemento intersubjetivo, na construção de valores universais, princípios pelos quais devemos nos guiar. No caso dos direitos humanos, existe uma busca por uma universalidade de certos princípios ou direitos que venham ser garantidos internacionalmente. Mas claro que os direitos humanos apresentam uma historicidade. Uma historicidade que, no caso, é muito longa. Neste ano, os direitos humanos farão 70 anos. É importante considerar isso. Mas, quando falamos de direitos humanos, estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas essa discussão não começou em 1958. Antes disso, já temos uma discussão sobre a dignidade humana, sobre os direitos fundamentais do ser humano. Então, ou seja, essa discussão não é uma discussão de 1948 ou de agora. É uma discussão que vem muito antes. E é por isso que nós temos que lançar a questão: qual a importância dos direitos humanos? Por que discutir direitos humanos? Qual a importância disso? Os direitos humanos, eles revelam o esforço da humanidade em buscar por princípios universais de respeito à humanidade, em respeito à dignidade humana. E é nesse sentido que podemos citar o filósofo Immanuel Kant. Kant dizia o seguinte: jamais podemos usar o ser humano como um meio, mas sempre ser considerado como um fim em si mesmo. O ser humano tem uma dignidade em si. O que isso quer dizer? Que o ser humano jamais pode ser pressuposto como meio por uma questão econômica, em virtude de um elemento político, com uma questão estratégica. O ser humano sempre deve ser visto como um fim em si mesmo. E quando nós falamos de 1948, nós temos, de fato, a discussão que estava atrelada a toda uma busca pela paz, pela dignidade, devido à questão das guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1958, a Carta de 1958 nos traz essa discussão. Traz princípios, 30 artigos, que são muito importantes para o reconhecimento, para a problematização e a busca da dignidade humana. E todos eles, de fato, sempre tiveram essa pretensão universalista, de buscar, ou seja, um reconhecimento universal. Isso não quer dizer que ele se desconsidera as particularidades, muito pelo contrário. Essa concepção universalista está no sentido de buscar o reconhecimento internacional entre os estados, ou governo, nação. Quando falamos da Declaração de Direitos Humanos, nós temos direitos como, por exemplo, a vida, a liberdade, o reconhecimento das diferenças, evitando assim ações discriminatórias. A história dos direitos humanos passa por algumas gerações, ou fase, conforme dizem alguns autores. Entre a primeira fase, que muitos destacam, seria a fase dos direitos civis e políticos. Nessa fase, nós encontramos fatos históricos como, por exemplo, a Revolução Francesa, Gloriosa. Nessas revoluções, nós encontramos o debate sobre a liberdade religiosa, o direito à propriedade privada, o direito da liberdade de expressão. São direitos considerados fundamentais. Até naquele contexto, existia um movimento filosófico chamado de justnaturalista, que dizia direito natural. O justnaturalista significa direito natural. No caso, se colocava a questão de direitos naturais. Era próprio daquele contexto. Uma segunda geração de direitos humanos, que está mais próxima já no século XX, século XXI, ou seja, nesse contexto, a segunda geração passa, no século XIX, século XX, passa a trazer a questão dos chamados direitos sociais, econômicos e culturais, entre eles o trabalho, saúde e educação, que de fato são elementos indispensáveis para garantir a dignidade humana.
E por fim, nós temos uma outra geração, chamada a terceira geração, que ocorre no século XXI, que busca proteger os grupos humanos, povos, nações e grupos étnicos. Ou seja, nesse sentido, nós temos a discussão, a busca pela paz, a solidariedade entre os povos, também o cuidado com recursos naturais, a nossa responsabilidade com outras gerações, a dignidade, a respeito à diversidade culturais. Tem inclusive alguns autores que destacam uma quarta geração que vai discutir a questão da bioética, a discutir sobre a questão do meio ambiente. Tem alguns autores que fazem essa distinção. Outros incluem na terceira geração. Então, ou seja, aqui no caso encontramos algumas inovações importantes sobre os direitos humanos, que é importante considerar o fato de que os direitos humanos são universalizáveis, são universais e históricos. Estão em constantes mudanças. São indivisíveis no sentido que não se pode separar um do outro. Eu não posso separar o direito político dos direitos civis e sociais e assim por diante. E ao mesmo tempo são participáveis, ou seja, todos os direitos podem ser requeridos por qualquer um junto à comunidade internacional. Ou seja, buscamos garantir a todos a possibilidade da plena efetivação dos direitos humanos, com o propósito de garantir a dignidade humana. Espero ter ajudado com alguns desses conceitos e até uma próxima aula.